pelo Centro EDACO. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho com o tema de criação de um circuito estrela-triângulo com reversão de marcha. Eu sou a Luísa Funda de Campo, o colega aqui é o Messias Capombo e o outro colega. Sou o Nelson José. Passo a palavra ao colega Nelson, que vai nos dar a introdução para o circuito de potência. O circuito de potência vale apresentar os dispositivos usados no circuito de potência. Dizer que foi estruturado de forma numeral e com nomenclaturas. O F0 simboliza aí os fusíveis. E os fusíveis são dispositivos seccionários, ou melhor, que dividem a secção. Eles protegem o circuito de qualquer anomalia da corrente elétrica que sai da base ou da fonte até o nosso circuito. E a posterior temos o Q1, que significa aí o dispositivo de proteção disjuntor. E é o disjuntor termomagnético. O disjuntor termomagnético protege o nosso circuito contra a sobrecarga e contra curto-circuito. E a posterior, simbolizamos aqui o nosso contactor como K0. Contactor K0 que vai trabalhar no sentido horário. E depois temos o K1, o nosso contactor K1, que vai trabalhar no sentido anti-horário. E depois temos o nosso relé térmico. O nosso relé térmico nada mais também do que um dispositivo de proteção, pois também protege o nosso circuito contra a sobrecarga. E depois temos o nosso motor, como a simbologia diz, o nosso motor de indução trifásica em corrente alternada. E depois temos aqui o outro contactor dado como K2, que será o contactor de partida ou de partida triângulo. E depois temos o contactor 3, que vai funcionar na partida estrela. O nosso funcionamento aqui, tão logo acionado, primeiro vai trabalhar o sistema horário e depois vai entrar o sistema horário na partida estrela. E depois, com os dispositivos que é posterior, o nosso colega vai explicar com base no comando, depois o nosso circuito sairá de estrela e vai funcionar em triângulo, com base no dispositivo que é o temporizador, trabalhará em triângulo. Depois de ser desenergizada o motor, que vai entrar através de botoeiras todas no comando, vai entrar o sentido anti-horário, mudando assim a rotação, ou mudando assim o sentido do nosso motor de rotação. Sairá de horário para anti-horário. E para mais explicação, o nosso colega vai apresentar o circuito de comando. Dando sequência da nossa explanação, temos aqui o nosso circuito de comando, em da qual temos primeiramente um disjuntor que faz um controle utilizado para acionar o circuito de comando. Após o disjuntor estar ligado, a nossa corrente passa pelos contactos auxiliares do relé térmico, nesse caso o contacto 95-96, passa pela nossa botoeira normalmente fechada, que serve para desenergizar o circuito após nós ligarmos os motores. Né? Após essa botoeira, a corrente chega até o terminal da botoeira é assim. Quando ligarmos a botoeira, a corrente passa. Temos aqui um contacto normalmente fechado de K1, que serve como um intertravamento entre a bobina, o K1, K0 e K1, né? Após a passagem da corrente aqui, a bobina de K0 é alimentada, cria um contato de selo com esta na festa, mantém a bobina energizada depois de largarmos a nossa botoeira. Após a alimentação da bobina,
ela abre o contacto normalmente fechado de capa zero, impedindo com que haja a passagem da corrente se for acionada a botoeira S2. Esse normalmente é o comando que controla o nosso sentido horário e este o sentido anti-horário. Então, caso esta esteja funcionando, esta nunca estará em funcionamento. E caso esta estiver funcionando, esta estará em pausa. Nunca as duas trabalharão ao mesmo tempo devido ao intertravamento que existe nela. Após o acionamento da nossa bobina K1, nós temos aqui dois contactos normalmente abertos, em que um é do nosso contactor K0 e o outro é do nosso contactor K1. Neste momento, como o K0 está alimentado, o nosso contacto normalmente aberto passará a ser fechado e vai energizar a bobina do nosso temporizador. Após alimentarmos a bobina do nosso temporizador, que é um temporizador on delay, é energizada diretamente a nossa bobina K3, que, ao explicar no nosso circuito, ela serve para colocar em funcionamento o contactor que faz a estrela. Nesse caso estará funcionando a bobina K0 e a bobina K3, dando assim um arranque do nosso motor em estrela. Após o tempo definido, o nosso temporizador vai abrir o contacto normalmente fechado, que alimenta o K3, e passará automaticamente alimentando o contacto, a bobina do nosso K2, que fará assim o sistema triângulo, a comutação para triângulo. Então, esta parte do comando ela serve para a comutação entre estrela e triângulo. Isto é automático em função do nosso temporizador. Então, aqui temos nossas luzes, de forma a identificar qual o sentido do funcionamento ou se há alguma anomalia. Quando o K0 estiver a funcionar, vai fechar esse contato normalmente aberto, indicando esta luz verde que o nosso motor está trabalhando no sentido horário. A posterior, quando ligarmos o sentido anti-horário, idem, vai funcionar a nossa botoeira, que tem uma cor diferente, indicando que está no sentido anti-horário. E aqui no princípio nós temos um contacto normalmente aberto do relé térmico, em que uma vez que é acionada, indica dizer que o nosso circuito está sob uma sobrecarga, há uma elevação da temperatura. Então, isso fará com que o nosso LED, a nossa luz acenda, indicando que o nosso circuito teve um problema e aí o circuito também é desenergizado. Então, praticamente, este é o princípio de funcionamento que tem a parte de comando. Agora vamos simular para ver como é que ela funciona. Uma vez ligado ao nosso disjuntor, a corrente desce até o contato, normalmente o contato 13 da botoeira normalmente aberta. Após acionarmos a nossa botoeira, a corrente passa e já vemos que a bobina de K0 está em funcionamento diretamente através do nosso contato normalmente aberto, que agora está fechado, também estará alimentado, dando passagem da corrente para a nossa bobina do contactor 3. Então o motor estará trabalhando no sentido horário. Caso desligarmos, sentido horário. Caso acionarmos a nossa botoeira S0, que é para desenergizarmos o circuito, os motores param. Então vamos para a botoeira S2. Uma vez acionada, o processo se repete. É alimentada a bobina de K1, o contacto K1 entra em funcionamento. Os contactos eles normalmente abertos fecham-se e normalmente fechados abrem-se
dando sequência do mesmo projeto, do mesmo processo que é estrela e que posteriormente passa para triângulo. Então podemos ver aqui que o nosso motor está agora com a seta no sentido anti-horário. Então basicamente esse é o princípio de funcionamento. Agora vamos simular como se tivesse uma sobrecarga, né, no nosso sistema, disparando o nosso relé térmico. Aí veremos que a nossa luz vermelha estará acesa, piscando, dando-nos a entender que existe alguma anomalia no nosso sistema e ele para com o circuito todo. Então, basicamente, esse é o nosso diagrama. Como nos abordamos lá embaixo no nosso programa, estamos aqui presentes para mostrar o nosso projeto no formato físico. Vai dar a continuidade ao meu colega Messias. Dando sequência daquilo que foi a nossa explanação no programa CADCIMO, né? Lá fizemos a apresentação teórica ou gráfica. Aqui agora estamos para demonstrarmos como é que é montado, como é que é o princípio de funcionamento na prática. Então estarei apresentando primeiramente o nosso dispositivo de proteção, que é um disjuntor termomagnético, que estará a controlar o circuito todo, né? Isso tanto faz o circuito de força, tanto o circuito de comando. Temos os nossos 4 contactores, que são estes. Os 4 contactores, junto ao meio temos o nosso temporizador, né? E que os contactores, alguns contactores como estes, os 2 primeiros, estão acoplados com alguns blocos de contactos auxiliares. E cá para baixo temos o nosso relé magnético, ou relé térmico. Mais abaixo temos as nossas botoeiras. Esta botoeira vermelha é utilizada para parar a operação. A nossa verde é para o sentido horário e aqui o sentido anti-horário. Essa é a nossa botoeira de emergência. Caso existir um problema, é só acionarmos ela. Irá cortar todo o funcionamento do nosso projeto. E aqui estão as luminárias, ou os LEDs, conforme são chamados. Esta é para representar o sentido horário, anti-horário, assim que estivesse acesa. A outra para o sentido anti-horário. Agora nós vamos começar com a experiência, né? Vamos acionar nossa botoeira 1. O motor começou a trabalhar e já houve também a troca, sabendo que a troca é feita nestes 2 contactores de estrela para triângulo. Primeiramente começa em estrela, a posterior passa para triângulo e, como vem nas imagens, ela está no sentido horário. O motor trabalha no sentido horário. Para a inversão de marcha, nós paramos o motor e podem verificar aqui que ela vai gerando lentamente o sentido horário. Agora nós vamos acionar para o sentido anti-horário. E de reparar que já fez novamente a troca de estrela para triângulo, que essa troca é feita tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E aqui é a nossa lâmpada, o nosso LED representado no sentido anti-horário. Basta primarmos o nosso botão de emergência, o motor para. Isso quer dizer que corta com toda a produção ou todo o funcionamento do nosso motor. Quando nós acionamos o botão de emergência, ela irá automaticamente acender também a nossa luz, representando que há um problema. EDACO, Educação Sem Limites, Visão no Futuro.